Porto Maravilha, as obras, o resgate e o futuro da zona portuária do Rio. Produção e apresentação, Luiz Augusto Golo. Porto Maravilha vai conversar agora com o deputado federal Edson Santos, que foi ministro da Igualdade Racial nos 2 últimos anos do governo passado e é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Vai falar agora sobre como ele vê as obras de revitalização da área do Porto do Rio de Janeiro. Primeiro, eu acho que é um ganho para o Rio de Janeiro assim, inestimável, né? A recuperação daquela área, a sua valorização, né? Com mudança na legislação urbanística que permitam, né? A construção, por exemplo, da nova sede do Banco Central, que vai ser ali na região do Porto, e vários outros investimentos que ali vão ocorrer. E o outro lado, que é exatamente o resgate da história, né, do Porto, né, que foi o ponto de chegada dos escravos aqui no Rio de Janeiro. Nós tínhamos dois grandes pontos de chegada de escravos no Brasil. Um era o Porto do Rio de Janeiro, outro o Porto de Salvador, né? E o tempo, assim como a história, foi sepultando, né, os vestígios, né, da presença negra ali naquela região. E graças agora a esse processo de revitalização, né, da zona portuária, nós temos a oportunidade de ter acesso a todos aqueles materiais arqueológicos, né, que hoje estão sendo descobertos, e com eles vem à tona a história da pequena África, como era chamada ali aquela região. O senhor falou uma coisa interessante, deputado, que sepultar dessa história, porque realmente foi um processo sepultar literalmente, porque quando começaram as escavações encontraram o cais da Imperatriz, e aí acharam que aquilo ali já era um grande encontro de história do passado, mas logo abaixo estava o cais do Valongo, por onde chegaram mais de 500 mil de escravos. Estima-se oficialmente entre 500 mil e 800 mil, mas as lideranças negras e também historiadores falam em mais de 1 milhão até 2 milhões. É bem possível. Não é? Bem porque possível. era o principal porto de chegada de escravos africanos, né? O que representa isso para a memória dessa... o senhor falou do resgate, mas eu gostaria da memória, para a memória do próprio negro, que desconhece essa história. Como é que representa isso? Eu acho que é algo assim importantíssimo, né, de saber aonde chegavam os escravos no Rio de Janeiro, reconstituir esse lado da história de nossa cidade. Ali, por conta do alto grau de mortalidade que a travessia do Atlântico gerava, nós tínhamos ali o cemitério dos pretos, né, que também hoje foi descoberto, né, com várias ossadas ali, o que demonstra, né, o caráter assim selvagem, bárbaro, né, do processo de escravidão. Então isso tem que ser contado, não só esse lado, mas também o aspecto cultural, né, que ali ao lado, né, da chegada dos escravos, do estabelecimento dos escravos, do mercado de escravos que ali existia também vida, né? Onde tem vida tem cultura, e isso eu acredito que nós vamos conseguir resgatar, né, grande parte da cultura que vicejava ali naquela região. O senhor acredita que essa revitalização da área do Porto pode afastar populações que hoje vivem lá, historicamente ocupam aquela área, por causa da valorização de terrenos e de imóveis ali naquela área? Olha, eu espero que não, até porque a história do Rio de Janeiro é uma história um pouco complicada, né? Porque aonde chega o desenvolvimento, o crescimento, a valorização, né, da terra, a população original ali, geralmente a população pobre, é expulsa. Eu espero que não, eu espero que a prefeitura ela integre, né, as comunidades que tradicionalmente ocupavam ali aquela região, integre nesse processo de modernização da área. E eu tenho assim plena confiança nas pessoas que estão à frente disso, né?
o companheiro Jorge Arraes, que coordena o trabalho ali na zona portuária, é uma pessoa assim com muita sensibilidade social. Então eu tenho fé que ali nós vamos dizer assim, desdizer o que ocorreu ao longo da história do Rio de Janeiro, fazendo com que as pessoas que vivem ali e que têm a sua cultura estabelecida ali naquela região sejam valorizadas nesse processo. Bom, Porto Maravilha começou com o deputado federal Edson Santos, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Porto Maravilha, as obras, o resgate e o futuro da zona portuária do Rio. Produção e apresentação, Luiz Augusto Golo.